nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, cante. Só Ele pode devolver. Oh, só Ele pode. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pode aplaudir a Ele? Olá, nós seguimos na nossa série Emoções, lidando com sentimentos à luz do Evangelho. Você já se sentiu culpado por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o sentimento de culpa. Eu não estou falando daquela culpa simples, como por exemplo você dizer assim: não deveria ter comido aquele pedaço a mais de pizza, eu estou passando mal por causa dele. Eu deveria ter continuado no que eu já estava acostumado e comer só 19 fatias. O 20º foi o que me fez mal e eu me sinto culpado por isso. Eu não estou falando sobre esse tipo de culpa. Eu estou falando sobre aquela culpa que implica em responsabilidade de alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer para o outro. Por mais que a gente estranhe um pouco essa definição de culpa, eu quero te deixar claro do início já que a culpa não é algo necessariamente ruim. Se sentir culpado é exatamente esse sentir-se responsável por algo que você fez ou deixou de fazer que feriu alguém. Sendo que esse alguém, em alguns casos, pode ser até você mesmo. Ou seja, por que eu estou dizendo que a culpa não é algo necessariamente ruim? Porque a culpa, olhando por esse prisma, é uma espécie de indicativo moral de que você está errado em alguma situação.
esse sentimento em si mesmo, somente esse sentimento, não é ruim. Mas, como eu disse, ele pode ser um indicativo de que algo está errado. Eu vou te dar um exemplo. Pensa, por exemplo, num carro que acendeu uma luz no painel. Aquela luz de injeção, que eu descobri que era de injeção há pouco tempo, na verdade ela indica que há algum problema no motor, ela é uma luz amarela que parece um submarino. Não sei se você já teve essa experiência de ver essa luz acendendo no painel do seu carro. Ela indica que há algum problema no motor. O problema não é na luz, o problema é no motor. Mas aquela luz é um indicativo. Se aquela luz não acendesse, você não saberia que algo vai muito errado no motor do seu carro e muito provavelmente você terá um problema muito pior mais à frente. A culpa é como se fosse aquela luz. É um indicativo de que algo não vai bem e você precisa consertar. A culpa é esse tipo de sentimento que, em certo sentido, nos fere. Ninguém gosta de se sentir culpado. Mas, ao mesmo tempo que nos fere, esse sentimento também pode ser definido como sendo uma bênção, porque ele nos indica que há algo errado, que nós erramos e nós precisamos consertar alguma coisa. Philip Yancey tem um livro chamado A Dádiva da Dor. Ele escreve junto com um médico chamado Paul Brand, que fala da experiência de tratar pacientes com hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra. Esses pacientes não tinham sensibilidade, esses pacientes não sentiam dor. O que pode parecer um sonho para muitos, uma vida ausente de dor, na verdade é uma doença terrível, porque a dor, embora desagradável, é um mecanismo para a autoproteção do ser humano. E eu queria que você pensasse na culpa desse modo. É algo ruim, é algo que te fere, mas ao mesmo tempo é algo que te protege. Olhando para a Bíblia, eu não consigo pensar em exemplos melhores para nos ajudarem a pensar sobre a culpa do que dois homens, muito parecidos em alguns aspectos, porém muito diferentes em outros aspectos. Eram dois discípulos de Jesus. Ambos desempenhavam funções importantes. Um deles era uma espécie de líder entre os demais, se destacava dos outros. E o outro era o tesoureiro do grupo. Ambos os discípulos tiveram os pés lavados por Jesus. Esses dois homens participaram da última ceia. Esses dois homens foram também usados por Satanás em alguma ocasião do ministério de Jesus, porque tinham expectativas erradas sobre quem era Jesus e sobre o seu ministério. Satanás entrou no coração de um deles para entregar Jesus, e Satanás usou a boca do outro quando ele diz a Jesus que ele não deveria ir para a cruz. Seguindo com as semelhanças, ambos foram chamados pelo próprio Mestre, mas ambos também pecaram contra o Senhor, o traindo. Sim, um deles foi propriamente o traidor e o outro negou Jesus, o que não deixa de ser também uma espécie de traição. Se você conhece minimamente o texto bíblico, se você está familiarizado com os evangelhos, já deve ter percebido que eu estou falando de Pedro e Judas. Há muitas semelhanças entre eles, mas há também algumas diferenças. E talvez a principal dessas diferenças tenha a ver exatamente com a forma como eles lidaram com a culpa. Quantos de vocês conhecem alguém chamado Pedro? Eu imagino que você conheça alguns. Você conhece alguém chamado Judas? É provável que se você conheça alguém com esse nome, você conheça um ou dois no máximo, e é mais provável ainda que o pai ou a mãe ou não conheça a história de Judas, ou tenha sido uma gravidez indesejada e não goste do seu filho, portanto dá o nome de Judas. Por que isso? Se são homens tão parecidos, qual é a diferença que nos faz admirar um e não admirar o outro? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, a gente vai ler do verso 69 em diante, começando Mateus 27, lê também do primeiro verso até o verso de número 10, onde conta exatamente, traz a narrativa da história desses dois homens. Em primeiro lugar, Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando."
Verso 71, depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. 2. Verso 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. 3. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Aí o capítulo 27 começa assim, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Na semana passada, nós falamos sobre os momentos que antecederam esses acontecimentos lidos aqui. Falamos sobre a última ceia, sobre Jesus ter anunciado que um dos discípulos o trairia, que Pedro o negaria 3 vezes, que os demais o abandonariam. Se você não assistiu, vai na nossa playlist, acabando hoje, você vai lá no nosso canal ou mesmo aqui no nosso aplicativo e confira o que a gente falou na semana passada sobre solidão. São os momentos que antecedem esses trechos lidos, tanto na vida de Pedro quanto na vida de Judas. E aqui narra exatamente o proceder de cada um após pecarem contra o Senhor Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, o pecado. Os dois pecaram contra Jesus, cada um deles pela sua própria razão, mas a raiz do pecado é exatamente a mesma. Nós podemos afirmar que Judas pecou por ganância, ele queria dinheiro, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, entretanto, peca contra Jesus por segurança, proteção e conveniência. Talvez ele tivesse medo de ser preso também, de sofrer retaliações por ter estado com Jesus. Pecados, em certo sentido, diferentes, mas que demonstram a mesma raiz. Eles preferiram alguma coisa em detrimento do próprio Jesus. Pedro preferiu mais a sua proteção e segurança do que o próprio Jesus, e Judas preferiu 30 moedas de prata em detrimento de preferir o próprio mestre. E o que acontece depois do pecado? Tanto um quanto o outro experimentam a culpa. Eles perceberam que tinham errado. Mateus 26, 75 vai dizer o seguinte, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Pedro percebeu que ele tinha pecado e chora amargamente. Mateus 27, 3 e 4. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei. Ele tinha essa consciência, ele segue dizendo, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa, a responsabilidade é sua, se vira para lá. O problema não é mais nosso. Tanto Pedro quanto Judas tiveram a consciência de que tinham pecado. Ou seja, tanto o pecado em si quanto a culpa unem Judas a Pedro no sentido de que os torna parecidos. E o que é mais interessante é que esse mesmo pecado que une Judas a Pedro também nos une tanto a Judas quanto a Pedro. Todos nós somos pecadores. Pode ser que você me diga, mas os nossos pecados são diferentes. Tudo bem.
Pode ser que você me diga, eu nunca entregaria Jesus, eu nunca o trairia, eu nunca o negaria. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós buscamos em outros lugares alguma coisa que somente Ele pode nos oferecer. A raiz de todos os pecados é exatamente a mesma. Buscarmos em outras coisas aquilo que somente Deus pode nos dar. E é exatamente isso que você faz quando você pensa no seu próprio prazer, no seu conforto, na sua satisfação, na sua segurança, em detrimento da vontade de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos como Pedro e como Judas. Mas o que determina na realidade se diante do pecado e da culpa eu vou agir como um ou como outro? E aí o segundo ponto que eu queria que você pensasse comigo, além do pecado, é o aviso. Porque eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me pego pensando assim, como esses caras deram mole? Os dois foram avisados que fariam isso. Mateus 26, verso 25, vai dizer o seguinte, então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Mateus 26 ainda, no verso 34, respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eles foram avisados. Como é que pode? Esses homens andaram com Jesus por 3 anos, viram e ouviram coisas maravilhosas, foram avisados do que faria e ainda assim fizeram. Eu não consigo compreender isso. Não sei se você já pensou isso, mas eu queria te lembrar que nós também temos a palavra de Deus que nos ensina, nos avisa, nos alerta sobre o que é pecado e o que não é, e ainda assim nós seguimos pecando. A triste verdade é que nós somos mais parecidos com Pedro e Judas do que nós gostaríamos de admitir. Só que nesse ponto, a gente começa a perceber algumas diferenças de atitude entre os dois que podem nos trazer luz, uma vez que nós entendemos que todos somos pecadores, somos iguais a Pedro e Judas, todos nós somos culpados, experimentamos culpa exatamente igual a Pedro, exatamente igual a Judas, e a nossa culpa também é uma culpa atestada diante de Deus. Aqui a gente começa a perceber algumas diferenças entre eles. Por exemplo, Judas, quando ele é avisado sobre a traição, que ele seria o traidor, ele sai de perto de imediato. O texto de Mateus, que é o texto lido tanto na semana passada quanto nessa, nos indica isso porque nos mostra que Jesus saiu com os discípulos, foi para o monte orar. Nesse texto que a gente falou na semana passada, inclusive, após a oração, Jesus fala para os discípulos mais próximos, que estavam dormindo, Pedro, Tiago e João, levantem-se depressa e vamos, porque aí vem aquele que me trai. Se Judas estava vindo, é sinal que ele não estava entre eles. Mas o Evangelho de João vai nos deixar isso ainda mais claro. No capítulo 13, a partir do verso 21, o evangelista vai dizer o seguinte: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Está narrando o mesmo fato. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, e a forma como ele se refere a si mesmo, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Esse homem sai de imediato. Ele despreza a presença de Deus e ele despreza a presença da comunidade, dos seus amigos, dos demais discípulos. Além disso, olhando para a atitude de Judas, nós percebemos que ele já tinha a sua mente cauterizada como resultado do pecado. Ele é avisado que trairia Jesus e ele simplesmente sai. Aquela palavra forte vinda do próprio Jesus não o incomoda. Aquilo não o fere mais, aquilo não o machuca porque ele tem a sua mente totalmente cauterizada. Pedro não.
Pedro, quando é avisado, ele rebate, ele discute com Jesus, e embora ele estivesse errado, isso nos mostra que ele não tinha essa traição, esse pecado como um projeto obstinado de vida. Ele não planejava fazer o que fez, muito pelo contrário, tanto que ele continua com os demais discípulos. Ele vai com Jesus para o monte. Quando Jesus chama 3 dos discípulos mais próximos, ele estava entre eles. Pedro negou Jesus, sim, ele errou, ele foi fraco, ele foi carnal, mas ele não tinha a mente cauterizada. Esse não era um planejamento seu, não era uma ideia que ele tinha desenvolvida, não foi um plano que ele fez para negar Jesus, mas foi um pecado. Ele é responsável, ele é culpado, mas mostra que ele não tinha sua mente cauterizada. Tanto Judas quanto Pedro experimentam a culpa como consequência do pecado, mas apenas um deles tinha a mente cauterizada e um plano bem definido. Eu vou trair Jesus em troca do dinheiro, que foi exatamente o que Judas fez. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente olha para os nossos pecados. A culpa, como eu disse, é um indicativo de que algo não vai bem. Só que o grande problema da história é quando nós ficamos cauterizados e o pecado deixa de nos incomodar. No início o pecado nos fere, nos humilha e a gente pede perdão a Deus, mas à medida que o tempo vai passando, se a gente não toma cuidado, a gente vai se acostumando com ele. E o pecado que nos humilhava e nos feria agora nos incomoda, e de repente ele deixa de ser um acidente para se tornar algo normal, e sem que a gente perceba, a nossa mente está cauterizada e não nos incomodamos mais com ele. Às vezes nós agimos como Judas, e quando estamos assim, é muito mais fácil abrir mão de estar perto de Jesus e do seu povo, dos outros discípulos, do que estar próximo para correr o risco deles perceberem o quanto eu sou vulnerável e pecador. Para alguns, a reputação vale mais do que ter o caráter transformado. Um outro ponto muito importante que nos é esclarecido pelo evangelista João também, no capítulo 12, no verso 6, nos diz o seguinte: do 4 a 6, é mais fácil para a gente compreender. Mas um dos seus discípulos, depois de Jesus ter sido ungido em Betânia, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O texto vai nos dizer que Judas era responsável pela bolsa de dinheiro e vai nos dizer que ele tinha como costume tirar o que era colocado nela. Esse homem já tinha problema com isso, com ganância. Ele já era um ladrão, mas muito provavelmente ele pegava em pouca quantidade, senão os outros discípulos já teriam notado e percebido que ele estava roubando. O que é que isso nos ensina? Irmãos, ninguém traz Jesus da noite para o dia. Ninguém vai chegar de uma vez só a um pecado que o destrói completamente sem antes fazer pequenas concessões, abrir mão de alguns valores para benefício pessoal. O grande problema que Judas via era os outros perceberem que ele estava roubando. Ele estava preocupado com a sua reputação. Ninguém pode saber que eu faço as coisas escondido. Ninguém pode saber quem eu sou quando não tem ninguém me vendo. Ninguém pode saber a minha atitude quando as luzes se apagam, quando eu estou sozinho em casa, quando eu estou viajando a trabalho em uma outra cidade, sendo que a preocupação deveria ser: Jesus me conhece. Ele sabe quem eu sou e eu quero ser curado, eu quero ter o meu caráter transformado. Tanto Judas quanto Pedro eram pecadores assim como você e eu. Ambos sabiam que tinham errado. Os dois experimentaram culpa exatamente como nós nos sentimos diante do pecado. Só um deles tinha a mente totalmente cauterizada. Por isso que Mateus 27:3 vai dizer que Judas experimenta remorso em detrimento do arrependimento. E essa é a grande diferença entre eles. A forma de lidar, o modo de lidar, o como lidar com essa culpa, que é uma realidade inevitável para todos nós, porque todos somos pecadores e por causa do pecado experimentamos a culpa. Pode ser que você já tenha ouvido alguma pregação sobre isso e as pessoas dizerem: a grande diferença é que Pedro se arrependeu e Judas sentiu remorso. E é exatamente isso. Meu objetivo não é inventar a roda, criar explicações novas, não, mas eu quero olhar para o texto junto com você e perceber que fatos nos levam
a tirarmos essas conclusões? Que fatos nos levam a essa compreensão de que um se arrependeu e o outro não? Primeiro, a gente já falou, Judas ele logo se retira, enquanto Pedro se mantém próximo aos demais discípulos. Um grande sinal de que alguém está sendo tomado pela culpa e não está sabendo lidar com ela. A primeira coisa que essa pessoa faz, se afastar da comunhão com Deus e com os demais discípulos. Judas tentou resolver as coisas do seu próprio jeito, ele tentou devolver o dinheiro, só que o problema não eram as moedas de prata, era o que estava dentro do seu coração. E como consequência desse remorso, ele teve uma morte terrível e feia. Ele saiu dali para se enforcar. Uma curiosidade, em Atos capítulo 1, verso 18, vai nos dizer que ele caiu de cabeça, tendo o seu corpo partido ao meio, de modo que as suas vísceras se derramaram, uma morte horrível. E aí você se pergunta, mas se enforcou ou morreu porque caiu de cabeça? Alguns comentaristas defendem que ele se enforcou e ficou pendurado ali até apodrecer, até que o seu corpo despencou do alto de uma árvore. É exatamente isso que o remorso faz, nos apodrece. Judas pecou, sentiu a culpa e reagiu com orgulho. Ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, ele não buscou estar próximo e procurou ajuda nos outros discípulos. Pedro age de modo diferente, também pecou, também sentiu culpa, mas reage com arrependimento. Mateus 26, 74 vai dizer que Pedro chorou amargamente. Mas o que leva a crer que foi um arrependimento genuíno? Porque pode ser que Judas tenha chorado também. O que nos prova que Pedro se arrependeu foi o teste do tempo. O que ele fez à medida que o tempo foi passando. E se você continua lendo o relato dos evangelhos, você vai perceber que quando um anjo aparece às mulheres dizendo para anunciarem a ressurreição, o anjo diz o seguinte: digam aos discípulos e a Pedro. Há um destaque especial, isso está em Marcos capítulo 16, verso 7, porque pode ser que naquele momento nem mesmo ele estivesse se sentindo digno de ser um discípulo do Mestre, mas ele estava por perto. A pior coisa que você pode fazer diante do pecado e da culpa é se isolar de Jesus e dos seus irmãos, dos outros discípulos. Quando as mulheres em Lucas 24 deram a notícia que Jesus havia ressuscitado para os 11, o texto vai dizer que os discípulos não acreditaram, apenas um levantou-se e correu ao sepulcro, e esse homem é Pedro. Mesmo tomado pela culpa, um homem que se arrepende de verdade, ele vai ao encontro de Jesus. Quando os discípulos estavam indo no caminho de Emaús, também pregamos esse texto nessa série falando sobre frustração. Eles têm um encontro com Jesus e quando eles retornam para contar aos 11 que Jesus havia ressuscitado, os 11 respondem: é verdade de fato, Jesus ressuscitou e apareceu para Simão, que é Pedro. Em João capítulo 21, há um dos diálogos mais interessantes de toda a Bíblia, onde Jesus restaura Pedro e dá a ele um chamado muito claro e específico: eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Tanto Pedro quanto Judas erraram, pecaram, experimentaram culpa e muito provavelmente eles pensaram a mesma coisa: eu traí Jesus. Só que é provável que Judas tenha pensado: eu traí Jesus. A ênfase está no eu. Enquanto Pedro pensou: eu traí Jesus. Vocês conseguem perceber a diferença na ênfase? Dependendo de como você olha para a mesma frase, para a mesma questão, falando inclusive dos seus próprios pecados, isso pode te guiar ao remorso ou te guiar ao arrependimento. Judas se preocupa com o que ele havia feito. Pedro se preocupa em quem ele tinha ferido, abandonado, negado, traído. Judas tenta resolver por si mesmo, enquanto Pedro se volta ao Mestre. O arrependimento verdadeiro é sempre centrado em Cristo, enquanto o remorso é centrado em você mesmo. E é exatamente por isso que às vezes você tem tanta dificuldade para abandonar alguns pecados. Porque não te incomoda o fato de você estar ferindo Jesus. Te incomoda o fato de você estar vacilando. Você confia mais na sua capacidade de não pecar do que está incomodado com o fato de estar negando aquele que deu a vida para te salvar. Irmãos, todos somos pecadores. Todos somos culpados.
A grande questão é o que nós fazemos a partir disso. Nos arrependemos de fato e vamos aos pés de Jesus? Se não, é possível que a tua primeira atitude seja se afastar de Deus, da igreja, dos demais discípulos de Jesus, e isso indica remorso. Nós queremos nos esconder do outro, de Deus, de nós mesmos, assim como Adão fez ao pecar lá no Éden. Convenhamos que isso não é nada original e muito menos resolve os nossos problemas. Nós só experimentamos mais culpa. Esse é um caminho de morte, assim como foi para Judas. Mas há um outro caminho, um caminho de vida, e é um caminho que está centrado no Evangelho, ainda que sejamos pecadores e culpados. E esse caminho tem a ver com arrependimento e confissão. Reconhecer que somos pecadores de fato. Assim como o pecado de Judas levou Jesus para a cruz, o pecado de Pedro também fez a mesma coisa, e os nossos pecados também levaram Jesus para a cruz. Não com a mesma literalidade, mas certamente ele morreu pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte e o fez por nós. Se nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e confiamos na justiça de Cristo, nós trilhamos, assim como Pedro, o caminho da restauração completa, porque se nem a morte é maior do que Jesus, os nossos pecados também não são. Você é pecador, sim. Você é culpado, sim, mas a boa notícia é que Jesus assumiu a tua culpa morrendo em teu lugar. Judas é orgulhoso e não reconhece isso. Pedro se arrepende de fato e ele é abraçado pela graça de Deus. Irmãos, quando nós nos arrependemos, nós recebemos um abraço da graça de Deus que nos mostra o seguinte: você é pecador, sim, você merecia a condenação, sim, mas o teu pecado não é maior do que a graça de um Deus que te perdoa em Jesus. É isso que Paulo fala quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Salmo 32, no verso 2, vai dizer: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Preste bem atenção, não é que vamos aprender a conviver com a culpa se cremos no Evangelho, é que se cremos no Evangelho, a nossa culpa já não é nem atribuída mais a nós, porque Jesus a tomou inteira no nosso lugar, e essa é a grande troca do Evangelho, como dizia Lutero, citando a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O arrependimento remove completamente a nossa culpa, pois nos faz descansar em Cristo. Se cremos em Cristo, se cremos no Evangelho, os nossos pecados já estão integralmente perdoados e a nossa culpa foi cravada na cruz. Se cremos no Evangelho, podemos descansar, porque é o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só há dois caminhos de lidar com a culpa. Ou você a carrega sobre os seus ombros, ou você crê que ela já foi removida de você, porque ela foi levada integralmente por Jesus na cruz do Calvário. Todos nós somos pecadores, como Pedro e Judas. Todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados. A grande questão é o que você faz a partir disso. Ou você tenta resolver por si mesmo e vai viver amargurado e dominado pelo remorso. Ou você crê que Cristo pagou o preço dos teus pecados e levou a tua culpa, de modo que você vai ser apresentado diante de Deus, irrepreensível e inculpável, puro, totalmente limpo, porque Jesus assumiu a nossa culpa, o nosso pecado e a nossa condenação. É assim que o Evangelho nos ajuda a compreender a culpa. Ele, na verdade, não nos faz coexistirmos com a culpa, mas o Evangelho nos mostra que não há mais culpa sobre nós porque Cristo a levou integralmente. É assim que somos totalmente limpos por meio daquele sangue que jorrou na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e que seja o arrependimento uma realidade constante na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até já. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos, tu és Senhor, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, ou eu sou teu. Cante.